Olá, boa tarde. Começa a primeira edição da semana do Gazeta Entrevista em Rio Branco, 1h26. Antes de eu conversar com o professor Sávio Siqueira, que é o professor da Universidade Federal da Bahia, está aqui no Acre, eu vou falar a respeito de um recadinho que eu tenho para você. É um recado da Dom Barbearia. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baio Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, corpo e até para barbear, olha só. E ainda conta com o atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, sala 4. Agora sim, eu chamo o professor Sávio. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Fique à vontade. Boa tarde. Professor, bom, queria agradecer a sua presença aqui no programa. O senhor está aqui para usar uma palavra que nós usamos pouco aqui, para apresentar um workshop, né? Uma mostragem de um trabalho. O senhor vem mostrar um trabalho aqui para a universidade, para os acadêmicos da Universidade Federal do Acre. Que trabalho é esse? O senhor poderia destacar? O que o senhor poderia destacar? Na verdade, esse trabalho já aconteceu, que foi durante esse fim de semana. Foi um workshop sobre uma temática que eu investigo, dentro da formação de professores de língua inglesa, e que é um trabalho dentro de uma temática que nós chamamos de inglês como língua franca. E foi assim, bastante interessante. Nós tivemos uma quantidade razoável de alunos de graduação, colegas, professores, e foi muito bom. Fiquei muito satisfeito e foi bem interessante. O que o senhor poderia dizer? O senhor usou um termo aí que eu até comentei, fazendo uma propaganda da nossa conversa, a respeito de língua franca. De uma maneira bem simples, o que o senhor poderia conceituar? O que é uma língua franca? Bem, esse é um termo que vem do latim. Língua franca significa uma língua que é usada em contextos de contato internacional por pessoas, por falantes de línguas maternas diferentes. É um conceito antigo já e que já não é corrente na nossa área. E hoje nós falamos muito de língua franca em relação à língua inglesa, que se tornou-se uma língua global, né? Então, bom, já foi o latim, já foi o francês, agora é o inglês. Agora é o inglês. E isso só, obviamente, pelo amor de Deus, só fazendo um recorte medíocre, só para que as pessoas entendam. Então, o que está posto de desafio para o educador da língua inglesa, o que é? Que eu acho que esse que deve ter sido o mote das discussões de vocês, né? O inglês, como ele é falado em vários lugares do mundo, ele acaba absorvendo parte da cultura daquele lugar. Sim. E aí talvez seja um desafio para quem educa, né? Quais os desafios que o senhor, para um educador, não poderia deixar de orientar? Eu acho exatamente o que você fala. Acho que você tocou num ponto importante, que nós precisamos exatamente trabalhar, nós que somos formadores de professores de língua inglesa, precisamos trabalhar essas questões que vão desconstruir exatamente ideias de que você, para falar uma língua global, você tem que se filiar à cultura de países tidos como hegemônicos, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra. Isso não é uma verdade? Olha, isso ainda prevalece em alguns contextos, mas lógico que se as pessoas têm interesses por essas culturas, não tem nada de errado. Mas quando nós falamos muito de inglês como língua franca, nós pensamos naquele falante intercultural que estaria interessado em contato com pessoas do mundo inteiro, com trocas de cultura, em que você não se preocupa em ter que imitar falantes nativos, mas de você se colocar pelo mundo como um falante intercultural, inclusive colocando a sua cultura em pé de igualdade. Não? Então essa é a ideia. Então o falante intercultural é aquela pessoa que ela tem o domínio da sua própria cultura, respeita, preserva, mas
tem o domínio de uma outra língua e assim o faz sem ser submisso. Sem ser submisso, exatamente. Esse que é o desafio maior. Isso. E isso precisa fazer parte digamos, da formação dos professores para que não se passe essa ideia que a gente vê muitos alunos desistindo de língua inglesa, de estudar a língua estrangeira, porque não se sentem, por exemplo, capazes de falar ou alcançar um nível de competência em que eles possam dizer, olha, eu posso falar inglês com qualquer pessoa, com o meu sotaque, com a minha identidade, sem precisar imitar determinados sotaques tidos como hegemônicos. Então é você ter muita consciência da sua cultura e nesse contexto, nessa perspectiva, é muito mais interessante você primeiro falar de si e para ir ao conhecimento do outro. E em alguns contextos, o que acontece é que nós tomamos aquilo que eu quero falar do outro e esqueço de falar de mim. Né? Exatamente. Então, eu me lembro, esse seu discurso me faz lembrar imediatamente figuras como, por exemplo, Ariano Suassuna, para quem a língua era uma espécie de algo sacro. Né? Ele defendia a língua portuguesa como poucos. E tinha verdadeira ojeriza a qualquer outro tipo de anglicismo, o gaulês também. Ele não, enfim, ele preservava a língua portuguesa. Mas talvez num aspecto meio radical, talvez. Aí a gente teria bastante tempo para discutir, porque o que acontece, o contato entre línguas é absolutamente comum desde que o mundo é mundo, desde que a mobilidade das pessoas pelo mundo... Desde Babel, né? Vamos dizer assim. E isso não é necessariamente ruim. Esse contato, cada vez mais a tendência, principalmente o inglês, está ficando cada vez mais disseminado pelo mundo, só que o inglês que viaja para o mundo não é o inglês dos Estados Unidos, nem o inglês da Inglaterra, é o inglês de contato que ele vai como uma esponja. É quase uma outra língua. Isso, ele pode chegar em situações até de pouca inteligibilidade. Então, nada garante a um nativo que, por exemplo, que seja um nativo monolíngue, que ele chegue em determinados contextos onde se fala a língua inglesa, que ele vá ser entendido muito facilmente. Agora, professor, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. Bom, partindo dessa premissa sua, o ensino da língua inglesa na universidade, as professoras de inglês que vão me ouvir agora, elas vão ficar com raiva de mim. Mas, partindo dessa premissa, o ensino da língua inglesa nas universidades não poderia ser disseminado pelos cursos? Sim. Por exemplo, o curso de jornalismo na nossa Universidade Federal do Acre. Eu fico me perguntando, poxa, um jornalista como eu, que teve todas as oportunidades de falar inglês e não fala, por que o estudante de jornalismo da UFAC, ou de outras áreas, da engenharia florestal, enfim, por que não há aulas de inglês para eles? Entendendo essa sua referência. Olha, isso aí é muito mais dentro do programa de cada curso. Por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, nós temos vários cursos abertos para qualquer aluno de qualquer curso. Inclusive, há iniciativas mais novas, como Idiomas Sem Fronteiras, Inglês Sem Fronteiras, que estão abertos para alunos de qualquer curso. E, lógico, por exemplo, jornalismo, secretariado e outros cursos que realmente precisam desse contato mais próximo da língua estrangeira, eu acho que é uma coisa que deveria constar dos seus currículos, a língua estrangeira, exatamente porque, imagine um jornalista, independente de onde ele esteja, se ele não sabe uma língua de alcance global, 99% fica faltando alguma coisa, né? Não sabe, fica faltando alguma coisa, né? Mas eu entendo o acesso à língua muito mais como algo que transformaram a língua em um produto. Isso foi ruim. Isso para mim não é interessante. Eu sei que existe toda uma indústria, mas eu acho que a língua, eu enxergo muito língua a partir de um direito. Por isso que eu chamo de direito linguístico. É por isso que as escolas precisam ser melhor aparelhadas para se dar, por exemplo, o valor que se tem que se dar, assim como se dá ao ensino de língua materna, o ensino de língua estrangeira, porque para mim o acesso a outras línguas é um direito do cidadão. Isso que o senhor está falando é tão importante e tão valioso, assim, e mostra como nós estamos muito mal
na fita, porque, por exemplo, nós não falamos nem o espanhol. Isso. Né? Olha, nós estamos E aqui ao estamos de dois países Exatamente. de língua hispânica e nós não sabemos nem para que rumo vai, na verdade. Isso é muito, no fundo é triste, é lamentável, porque aí eu não sei se você acompanha, mas, por exemplo, nessa reforma do ensino médio, o espanhol, que precisou de uma lei para ser obrigatório nas escolas, foi tirado da obrigatoriedade e foi considerado, é agora tido como uma língua opcional. E nós damos as costas a todo esse mundo hispânico aqui do nosso lado e, claro, põe-se uma ênfase muito maior no inglês, mas eu concordo com você, eu acho que nós deveríamos pelo menos pensar nessa ideia de termos um país muito mais multilingüe do que somos, porque somos um país multilingüe. Exato. Há uma ideia de que o Brasil é um país monolingüe, mas não é, a gente sabe que não é. Existem pelo menos 180 línguas circulando nesse país, línguas indígenas, línguas de herança, outras línguas, né, além de línguas, digamos, de determinados espaços de imigração. Então, nós não somos um país monolingüe. Né? Não enxergar a língua como um direito, gostei dessa ideia. O contato com outra língua e o aprendizado de uma outra língua como um direito é uma espécie de subdesenvolvimento cultural, eu imagino. Será que eu posso dizer isso? Eu não gosto muito dessa coisa de Você usa o termo colonização, né? Também, né? Eu acho que faltam políticas públicas que possam estimular digamos, e trabalhar desde processos com, por exemplo, a família, a comunidade, de saber que comunidades monolíngues são exceção no mundo, no planeta. O mundo é muito mais multilingüe. Se você perguntar a um indiano qual é a língua materna dele, ele não vai saber dizer, porque ele fala tantas línguas então, assim, infelizmente, a língua estrangeira penetrou muito no nosso espaço como algo a ser comprado. Uma imposição, uma espécie de imposição. Assim, as pessoas só acham que aprendem uma língua se ela comprar esta língua. Né? Mas eu sou do tempo em que se aprendia um pouco de inglês, de francês na escola pública e eu acredito que a gente precisa retomar esse pensamento. Eu também tive acesso a inglês e francês na escola e o francês até hoje me é uma referência muito, muito pequena, porque não houve o trabalho, o acúmulo, mas realmente quanto mais cedo o contato, mais forte fica. E estabelecer a crença, e lógico, a partir da prática de políticas públicas, de que é possível aprender línguas estrangeiras ou línguas adicionais na escola. Esse que é o nosso grande desafio. Eu espero que a nossa UFAC esteja formando educadores com essa concepção. Acho que isso é muito importante. Sim, eu acho que sim. E, por exemplo, eu trabalhei com o pessoal próximo aqui da UFAC com as orientações curriculares do Estado, que já refletem a base nacional curricular, e eles têm um projeto muito bacana, já está todo organizado e agora é só colocar em prática. Todos nós torcemos para que isso aconteça. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, e assim a gente termina o primeiro bloco. Voltamos logo após o intervalo.